Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo, meu irmão, minha irmã, neste dia do Senhor. Hoje, o segundo domingo do tempo da Páscoa. Estamos encerrando esta oitava da Páscoa e celebrando hoje também o domingo da Divina Misericórdia. Então, de um modo muito especial, contamos com a graça de Deus, com a sua misericórdia sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este segundo domingo do tempo da Páscoa, o domingo da misericórdia, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São João, no capítulo 20, nos versículos de 19 a 31. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que ilumina a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus.
Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando este segundo domingo do tempo da Páscoa, que é chamado também de Domingo da Divina Misericórdia. Isso porque nos é manifestado de modo grandioso, sobretudo pelas leituras bíblicas deste dia, o grande amor que Deus tem por todos nós. Deus que se dignou ressuscitar seu Filho Jesus para nos garantir entrar na eternidade quando terminar a nossa peregrinação aqui nesta terra. Um Deus todo amoroso, todo misericordioso e cheio de bondade. No Evangelho de hoje se destaca a figura do apóstolo São Tomé. Jesus esteve entre os discípulos, as portas estando fechadas, se colocou no meio deles, desejou a paz, mas Tomé não estava lá. Fizeram aquele primeiro momento a experiência do ressuscitado, mas faltava Tomé. E 8 dias depois, Tomé, estando junto com os apóstolos, Jesus mais uma vez, estando as portas fechadas, se coloca no meio deles, deseja a paz. E Tomé, que tinha sido antes preparado pelos outros companheiros com relação à aparição de Jesus, diz: eu preciso ver as mãos, preciso ver o seu lado, para que eu possa acreditar. Ao que Jesus diz: Tomé, põe aqui a tua mão, toca no meu lado, não sejas incrédulo, mas tenhas fé. Pois bem, meu irmão, minha irmã, Tomé passa pela história com o rótulo de ser o apóstolo incrédulo e aquele que creu só porque viu. Costumamos ouvir até aquela expressão, né? Você parece que precisa ver para crer, igual São Tomé, não é? A verdade é que Tomé foi o primeiro apóstolo a fazer uma verdadeira profissão de fé. Tomé foi o primeiro a reconhecer naquele homem que estivera morto e agora está vivo de novo, Deus verdadeiro. No século IV da nossa era cristã, São Gregório Magno, Papa, escrevendo uma de suas homilias no segundo domingo do tempo da Páscoa, ele lembra que Tomé, na verdade, foi um grande homem de fé, porque ele foi capaz de ver uma coisa e crer em outra. Os discípulos que tinham visto Jesus naquele primeiro domingo disseram a Tomé: nós vimos o Senhor, nós vimos Jesus. Como quem diz assim: nós vimos aquele que estava na cruz, agora está vivo de novo. Aquele que morreu no Calvário, nós o vimos vivo e falando conosco. Não disseram nada de extraordinário. Não tinha acontecido a mesma coisa com Lázaro? O próprio Jesus, depois de 4 dias que Lázaro estava morto, o próprio Jesus não o trouxe de novo à vida? Então o que disseram de extraordinário os discípulos quando reportaram a Tomé aquele acontecimento? Nada.
Mas Tomé, quando estava no meio deles 8 dias depois, disse algo que ninguém tinha dito. Foi capaz de ver uma coisa e dizer outra, e ir para além daquilo que viu. Tomé, vendo o homem Jesus do mesmo jeito que os outros viram, vivo agora de novo, cai de joelhos e diz: meu Senhor e meu Deus. Tomé viu com os olhos físicos o mesmo que os outros tinham visto também, mas disse algo que os seus olhos não podiam ver. Este homem que eu vejo com os meus olhos é Deus. A humanidade dele eu consigo enxergar, vivo, ressuscitado, de novo aqui, onde eu posso tocar, mas a divindade dele eu não vejo, não consigo enxergar, mas ele é Deus Todo-Poderoso. Ele viu uma coisa e creu em outra. Foi para além daquilo que podia enxergar. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos contados entre estes que cremos sem ter visto. Tomé fez uma profissão de fé a partir do que viu fisicamente, foi para além do que viu. Disse aquilo que não viu. Nós não vimos o ressuscitado. Nós não tocamos nele como os outros discípulos fizeram. Os nossos olhos físicos não o contemplaram. E mesmo assim, nós decidimos crer, mesmo sem ter visto. Decidimos acreditar que ele está vivo, ressuscitado e que ele é Deus. Não é um homem somente, mas é Deus Todo-Poderoso. E continua vivo com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com o mesmo cuidado, com a mesma ternura que há 2000 anos atrás. E continua junto de nós. Essa fé que vai para além das aparências é que somos chamados a viver hoje, a professar hoje, a ensinar hoje, a anunciar hoje. Ele está vivo de verdade. É Deus Todo-Poderoso. É Senhor de tudo e de todos. É infinitamente terno e misericordioso para com todos. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra. E a Virgem Mãe da Glória reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa